Alô, 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 alô. Bom, finalmente chegamos à final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco vão se enfrentar. Agora eu tô gravando 7 da tarde, 7 da manhã, mas o jogo vai ser 6 da tarde. É, muito animado para ver essa partida. E, é claro, no clima já da final da Copa do Brasil, eu gostaria de fazer aqui alguns levantamentos e lembrar um pouquinho alguns retrospectos de alguns jogos que Vasco e Corinthians já protagonizaram. É claro que Corinthians e Vasco não eram os principais favoritos, né? Como tanto nas chaves que eles se enfrentaram, né? O Fluminense era o favorito contra o Vasco e o Corinthians no caso o Cruzeiro era o favorito, né? Mas Corinthians e Vasco não é a primeira vez que eles decidem campeonatos, né? Na verdade, se a gente pegar no retrospecto nos últimos anos, nos últimos 20 anos aí do futebol brasileiro, a gente vê que Corinthians e Vasco protagonizaram em vários momentos campeonatos e até mesmo rebaixamentos. Então a gente vai fazer aqui uma, né, uma viagem no tempo para poder ver um pouquinho sobre isso, né? É, claro, a gente pode falar primeiramente do Mundial de Clubes de Corinthians e Vasco, que foi talvez uma das maiores finais, né, a primeira final de Mundial de Clubes de verdade, né, protagonizado, né, no caso feito, né, pela FIFA. No entanto, após esse período, Corinthians e Vasco passaram por vários turbilhões, né, e a gente vai tentar pegar a lembrança aqui de 2007 até 2012, 13, que foram os períodos que tivemos mais competições entre Corinthians e Vasco, né? E onde eles protagonizaram diversos momentos, né? Então eu vou aqui trazer um pouquinho para vocês. Deixa eu colocar minha janelinha aqui. Janelinha, janelinha, janelinha. Tá aí. Isso. Aqui tá a thumbnail que eu estava preparando. Vamos dar uma olhada aqui que eu separei o primeiro confronto que foi Corinthians e Vasco. Esse aqui para quem não lembra, acho que essa foi minha primeira lembrança de Vasco e Corinthians. Foi em 2007, né, como vocês podem perceber aí, Corinthians e Vasco, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só lembrando para vocês, Corinthians estava lutando para não cair e o Vasco estava lutando para entrar na Libertadores. Corinthians e Vasco protagonizaram esse momento, melhor, né? Protagonizaram não, né? Mas tiveram um combate bastante interessante aqui, pois o jogo foi na casa do Corinthians, né? Como a gente pode lembrar no Pacaembu, antigo Pacaembu, e o Vasco entrou naquele jogo, né? Não nem um pouco pressionado, né? Porque o Corinthians estava lutando para não cair e uma derrota contra o Vasco poderia sepultar as principais chances do Corinthians de continuar, de chegar à última rodada com chances reais, né? Tanto que o Corinthians, após isso, ele chega é claro, ele é rebaixado na outra rodada contra o Grêmio, mas esse jogo ele é, digamos assim, se, todo time que é rebaixado sempre tem aquele jogo que é a chave. E é a chave que, ou no caso é a virada de chave pro lado certo ou pro lado errado, né? Digamos que essa é a virada de chave, né? Esse é o momento que o corintiano bateu na cabeça e falou: caralho, a gente perdeu, já era. Lembrando que esse jogo aqui foi em 2007, então a gente está falando aqui uma de uma época muito, muito, muito remota. Alguns jogadores aqui talvez vocês até conheçam. Vamos lá. Corinthians e Vasco. Otimismo, fé, nervosismo, angústia, desespero. Essa foi apenas uma apresentação, uma pequena amostra de uma história que pode ter vários nomes. O drama continua, erros fatais, noite do terror, chame como quiser, mas não deixe de assistir mais um capítulo da difícil luta corintiana contra o rebaixamento. O clima é de festa. Mais de 34 mil corintianos empurram o time, que fica mais tempo com a bola e chega mais perto do gol. Mas as conclusões... Esta cabeçada de Fábio Ferreira, defendida por Cássio, é a melhor
Fábio Ferreira, se eu não me engano, o Fábio Ferreira jogou no Botafogo em 2011. Acho que deve ser esse, o zagueiro Fábio Ferreira. Primeiro tempo. O gol não sai e o fantasma do rebaixamento reaparece. E defesa. Ataque puxado por Leandro Amaral. Moraes chuta. Felipe espalma. Felipe, depois Fábio Braz. Felipe, goleiro, depois foi o goleiro do Flamengo. Leandro Amaral, que foi... o torcedor do Vasco tem uma boa lembrança do Leandro Amaral. Leandro Amaral bate forte. Felipe espalma. Levanta e corre. A tempo de defender com o pé o chute de Guilherme. O sofrimento vira angústia no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Arce aparece sozinho na frente do goleiro Cássio e perde um gol incrível. Ó, esse jogo também protagonizou um dos momentos mais engraçados da rádio do futebol brasileiro, que foi o lance do Arce, né? Que o narrador mandou o Arce a merda. Cadê aqui? Narração do quem? Do Hilaria, né? Aqui. Pra você ver como o Arce era ruim. Cara, assim, esse aqui foi um dos momentos mais conhecidos desse rebaixamento. Inclusive virou meme, né? O lance do vai a merda Arce. Eu tenho boa lembrança disso, que esse foi o primeiro jogo que eu vi de Vasco e Corinthians, que eu tenho uma boa lembrança. Acho que eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. E nesse jogo, se eu não me engano, o Corinthians, quando o Vasco faz um gol, né? Tem um contra-ataque que o Vasco poderia matar o jogo e um gandula do Corinthians joga a bola joga a bola em cima do jogador do Vasco que tá fazendo o contra-ataque. No caso, duas bolas em campo, né? Tirou as bolas bateram, né, lá ele. E aí o juiz teve que parar o jogo, né? Se o Corinthians fizesse um gol depois disso, seria um escândalo, mas de qualquer forma era um desespero pro Corinthians naquele momento. Dentinho também tem boa chance. E é. Dentinho. O Corinthians se complica de vez nesta bela jogada de Guilherme, que cruza para a cabeçada de Allan Kardec. A bola ainda bate em Fábio Ferreira antes de entrar. Garoto Kardec. Mas a torcida ainda acredita e não para de cantar. Só que o time não ajuda. Dentinho demora para chutar e desperdiça mais uma chance. Puta que pariu. Que eu penso, caralho, tem que parar o jogo, mano. Tem que parar o jogo. É gol do Vasco, pô. O Vasco quer fazer o gol. Parando pra pensar, é um absurdo isso acontecer e ninguém ser punido. O ataque do Vasco mostra o tamanho do desespero. Tudo que deu errado hoje vai ter que dar certo em Fortaleza, porque vai ser o jogo da vida que todos nós acreditamos aí. É um grupo que foi muito humilhado, muito castigado pelo desmando que havia no Corinthians, e hoje é um grupo que está reagindo. Depois disso é o mandato do André Sanches, mas é importante lembrar, né? O Vasco ele foi um dos principais, talvez o principal que rebaixou o Corinthians nesse momento, né? Porque o jogo em Porto Alegre, lembrando, né? É um jogo fora de casa, né? Contra um Grêmio que estava jogando muito bem, melhor que o Vasco, inclusive naquele período. Então, o sentimento do corintiano ele era um sentimento de rebaixamento. É aquela história do Vasco Internacional, né? O Vasco não foi rebaixado contra o Corinthians em 2020, né? Embora o Corinthians tenha, enfim, né? Foi ele que deu a pá de cal pragmaticamente. Mas foi no jogo contra o Inter que o Vasco foi realmente rebaixado, né? Então, assim, esse sentimento do rebaixamento ele é muito grande ali. E eu acho que esse aqui é um dos o começo assim que a gente pode falar de uma, claro que o processo de rivalidade Corinthians e Vasco vem desde os anos 90, mas esse aqui é a minha primeira lembrança, né? Logo em seguida a gente tem, né, em 2008, né, o Corinthians volta, o Vasco cai. E em 2009 o Vasco faz uma das melhores campanhas não só da Série B, como ele sobe para a Série A e
elimina o Flamengo na Copa do Brasil. Então o Vasco e Corinthians jogam novamente uma semifinal e aí assim protagonizando o Campeonato Nacional. E o primeiro jogo de Vasco e Corinthians ele acaba, né, o jogo de ida ele é em São Januário, termina 1-1. E o segundo jogo o Corinthians vence, certo? Mas tem muitas polêmicas relacionadas a esse jogo. Eu não sei se eu consigo ver aqui a matéria do Globo Esporte. Acho que aqui dá pra dar uma olhada. Quando a bola rolou, a temperatura subiu. Vixe. Engrossou de cara. Perder uma partida sequer. Ah, aqui tem um lance. Dorival, olha como o mundo gira, né? Agora o Dorival é o técnico do Corinthians, né? Na final da Copa do Brasil. Um pênalti aqui da nossa equipe. Aqui tem o lance do pênalti. Teve um rebu ali, hein, seu Godoy? Dá a impressão que o Chicão puxou um jogador do Vasco, hein? Luciano, tivemos um pênalti do Chicão. Dá a impressão. A mídia, a Band é inacreditável. Meu Deus do céu, enfim. O jogador Elton, pênalti, agarrão assintoso do Chicão na camisa do Elton, que o Gaciba, ou encoberto ou não, mal posicionado ou não. Cara, as camisas até ficavam um pouquinho ficavam brancas quando você puxava assim, né? Ó, a camisa tá preta ali, ó. Ó ela ficando cinzenta aqui. Deixou de marcar o pênalti a favor do Vasco. O Corinthians chega. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Vasco voltou para a disputa do título. É choro de alegria, de emoção. Grande Bernardo. A música do Homem-Aranha, foda-se. Radinho de pilha, celular, tecnologias e épocas diferentes para acompanhar o que acontecia lá em Santa Catarina. Bom jogo pra você ligado na Globo. Começa rodada decisiva, rodada que pode ter o campeão brasileiro de 2011. Se o Corinthians vencesse o Figueirense, o Fluminense não tinha mais como brigar pelo título. É um jogo especial pra gente, né? Se o Corinthians vencesse Ah, tinha isso, o Fluminense precisava ganhar, porque ele tava, se não me engano, com 10 ou 3% de chance. Precisava ganhar do Vasco pra chegar, né, com chance. Só que precisaria que o Corinthians perdesse, no 38ª rodada pro Palmeiras. terminasse antes do esperado. Lee Edson. Esse torcedor preferiu parar tudo. Silêncio era a única opção. Por 11 minutos, o Corinthians esteve campeão brasileiro. Eu até falei pro Dedé, falei, o Corinthians tá ganhando, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito, apesar da resistência nas pernas de Cavalieri, o Vasco voltou para a frente. Começava uma sequência de reviravoltas. A pressão tricolor aumentou e Fred empatou. Esse gol do Fred é espetacular. Ele estava sendo marcado por dois zagueiros do Vasco. Dois zagueiros, que era o Dedé e o Renato Silva, fazer uma boa dupla de zaga. Ele domina com o peito, ele domina no peito e ele já vai meio que caindo, né? E ele consegue se posicionar ainda para fazer um voleio e fazer um gol em cima do Fernando Praz, que era um dos melhores goleiros do Brasil naquele momento. Olha ali, desvencilha, se não me engano, do Renato Silva. Ele mata assim, ele já vai espetacular. Os jogadores do Vasco ficaram revoltados. Será que o Fred teria empurrado o Renato Silva? Leandro saiu do banco para reclamar com o árbitro. Leandro, que eu nem lembrava que jogava no Vasco. Nunca jogou um jogo naquele ano. Foi expulso. Tensão. Vascaínos desesperados. Enquanto corintianos comemoravam a vitória sobre o Figueirense e focavam toda a energia para secar o Vasco. Restavam 6 minutos. Esse momento. Os acréscimos. Mas bastaram 70 segundos. Bola pro Bernardo.
Olha o bandeirão. esticando o bandeirão para comemorar que o Vasco continua na disputa pelo título. Eles precisavam de tempo para entender o que tinha acontecido. Em 70 segundos, a história era outra. Para o Vasco, ainda não terminou. História de campeão. Se Deus quiser, domingo que vem a gente pode, com fé em Deus, levantar o título. Bom, o resultado disso, né, é uma final, inclusive, na 38ª rodada de Corinthians e Vasco. No caso, o Corinthians jogando contra o Palmeiras e o Vasco jogando contra o Flamengo. Ótima rodada, inclusive, muitos erros de arbitragem, mas, enfim, não é o papo aqui. Mas o ponto é, Corinthians e Vasco protagonizaram aquele ano o Campeonato Brasileiro, Corinthians campeão brasileiro e Vasco campeão da Copa do Brasil. E em 2012, eu acho que foi, digamos, o momento de maior tensão, que é a final, que é as quartas de final entre Corinthians e Vasco. Se vocês forem ver o documentário Libertados de Corinthians e Vasco, vocês vão lembrar que um dos principais momentos foi o lance do Diego Souza. Até mesmo o Tite fala que o time mais complexo que ele tinha enfrentado, né, desde 2011 era o Vasco. Então a gente fala de uma tensão muito maior. Lembrando que no jogo da Copa da Libertadores de 2012, que o Diego Souza perde aquele lance, o Tite é expulso naquele jogo, né? O Tite é expulso e a gente vê um momento muito interessante, que é o Tite Tite na arquibancada, toda hora que tinha uma paralisação do jogo, ele chamava o William Bigode, né? O Jorge Henrique chamava o Alex e começava a dar instruções, né? Coisa que a gente não veria acontecendo, né, hoje em dia, mas é um momento muito curioso. Para mim, é um dos momentos mais memoráveis do futebol. Eu, como vascaíno, é claro, odiei o que aconteceu, mas acho que é uma página, mais uma página, muito memorável do confronto Corinthians e Vasco. Que, né, para mim, embora em 2000, no começo dos anos 2000, tivesse tido seu auge no Mundial de Clubes, eu digo que do período entre 2007 a 2012, 13, foi um momento de maior rivalidade, né? Tanto pelo rebaixamento que eu contei, como 2009 a Copa do Brasil que o Corinthians ganhou, né? Como também 2011, né, que o Vasco é campeão da Copa do Brasil, o Corinthians é campeão brasileiro, né, na última rodada contra o Vasco, né, disputando o título ali, né, como o Flamengo e o Palmeiras disputam hoje em dia. Em 2012, mais uma vez, eles eram os protagonistas, né? Tanto que o Vasco, no primeiro turno, era o time principal, ou um dos times que estava mais disputando o título, né? No final do ano, o Vasco fica em quinto lugar, né, mas não conseguiu a vaga para a Libertadores, porque, enfim, houve um desmantelamento do time no final da Libertadores, nas quartas de final da Libertadores, no segundo turno, né? Porque, para quem não lembra, Libertadores naquela época acabava no meio do ano. Então, as consequências pro futebol brasileiro em 2012, naquele confronto de Corinthians e Vasco, são as maiores consequências que a gente pode imaginar. A gente tem o Tite se consolidando como um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Ele é campeão da Libertadores naquele ano, ele é campeão mundial naquele ano, e o Corinthians se torna, né, bicampeão mundial, e isso acaba alavancando a carreira do Tite. E logo após isso, o Vasco acaba sendo, né, passando por um processo de desmantelamento em 2012, terminando em quinto lugar do Campeonato Brasileiro. É a chance, né, falando do pré-jogo, né, que a gente viu tanto essa discussão de Corinthians e Vasco ao longo das semanas, do vascaíno ganhando um pouquinho mais de orgulho, até porque da última vez que o Vasco disputou, depois de 13 anos da eliminação da Copa do Brasil, da Libertadores, é uma chance do Vasco meio que ter um processo de resignação, não só pelo fato de ser o Corinthians, né, mas na minha opinião, como torcedor, seria um grande momento, mas principalmente, né, nem todos assistiram, são torcedores desde aquela época, alguns não eram nem nascidos, mas é principalmente ver o Vasco sendo campeão novamente. Muitos torcedores do Vasco não viram o Vasco ser campeão, talvez tenham visto o Campeonato Carioca. Então é importante para o Vasco esse momento,
tanto quanto é importante para o Corinthians. Acho que até mais para o Vasco, mais para o Corinthians é muito importante. Afinal, o Corinthians vem jogando finais e semifinais de Copa do Brasil há tempos, né? Inclusive perdeu para o Flamengo em 2022, numa disputa de pênalti muito acirrada. E o Vasco passou próximo de uma final, a semifinal, no ano passado. Então o Corinthians e o Vasco já vem voltando a essa transição, né? E mais uma vez estão disputando um título nacional, e eu acho que para mim isso é muito, muito importante, porque na minha adolescência foi isso que eu vi, Corinthians e Vasco disputando campeonatos. E ver isso novamente me chama muita atenção. É uma chance do vascaíno talvez dar o troco no corintiano por tudo que aconteceu. E eu, como torcedor, é claro, eu falo isso, né, porque esse sentimento para mim é diferente, né? São 13 anos. Eu tinha 13 anos quando esse jogo apareceu, esse jogo aconteceu. Eu estava em casa, eu lembro de todos os momentos. Eu lembro daquele time de cor do Vasco. E aquela eliminação, com aquela defesa do Cássio no Diego Souza, foi um dos momentos mais assustadores para mim, porque logo em seguida eu escanteio, né, porque o Cássio defende. E aí é o cruzamento do Juninho, se eu não me engano, e eu cabeceio, né, no escanteio do Newton, bate no travessão. Então, assim, muita coisa naquele momento ali me chama a atenção. E 13 anos após essa disputa, olha que interessante, né? Eu tinha 13 naquela época, passaram a ser 13 anos, eu agora com 26, posso ver talvez o meu time sendo campeão. Mas antes de pensar como um torcedor, é pensar que é legal ver Corinthians e Vasco mais uma vez disputando uma competição nacional, e até pelo processo dos clubes, né? Seria muito meritório para qualquer um desses times, mesmo com problemas judiciais, problemas financeiros. É importante ver times como Corinthians e Vasco, que são grandes, mesmo passando por problemas financeiros, podendo levantar uma taça, mostrando mais uma vez o quanto a camisa desses times é forte, o quanto a história desses times é forte e o quanto o futebol brasileiro ele é muito mais do que uma questão de financeira e de balanceamento. Se fosse só por balanceamento financeiro, se fosse por ser o time mais bem gerido, né, era para o Red Bull Bragantino, o Bahia, o Mirassol estarem disputando campeonatos brasileiros, né, estarem disputando a Copa do Brasil, Fortaleza. Não é assim, o futebol brasileiro é muito mais complexo, né? Se toda vez que o time com melhor, com mais grana ou com economicamente mais bem sustentável chegar à final, o futebol torna-se previsível. A arte do imponderável do futebol é perdida completamente. A poesia do futebol está justamente nos heróis e vilões improváveis. E acho que a final da Copa do Brasil de Vasco Corinthians pode ser um dos melhores momentos desse ano para o futebol brasileiro. Eu espero um grande jogo. Acho que o Vasco tem uma leve vantagem em relação ao Corinthians por jogar no Maracanã, claro. Mas a gente tem que lembrar do retrospecto. Corinthians e Vasco, se a gente pensar nas disputas diretas, a gente vê um processo de freguesia histórico. Talvez uma freguesia que o Vasco não tenha nem com o Flamengo, porque o Vasco fez finais nacionais com o Flamengo na Copa do Brasil de 2006, mas o Vasco fez muito mais finais relevantes contra o Corinthians do que contra o Flamengo. Então, essa final ela representa muito para o vascaíno, muito. Mais do que a CAP, né, quando o Vasco eliminou a CAP no ano passado, mais do que talvez o que a gente fez contra o Fluminense. Então, assim, eu não consigo dormir porque eu quero muito viver esse momento, né, enquanto torcedor e, é claro, como amante do futebol. Então, é isso que eu espero. Espero que vocês tenham gostado também desse retrospecto, né? E vamos lá. Que os deuses do futebol